Seja bem-vindo, eu me chamo Antônio Marcos, como podem me ver aqui nessas imagens, certo? E minha proposta nesse vídeo é tratarmos de lógica matemática, só que sem entrar propriamente em algum tópico específico, mas abordar os temas gerais, certo? Lógica matemática, conforme a classificação decimal de Dewey, no volume 23, ela é classificada como 511.3, certo? Aí você vai ter vários tópicos e as ramificações da lógica matemática. Dentro dessa própria classificação, né, de lógica matemática, 511.3, nós podemos falar de operadores lógicos. Aqui nós temos o I, o OU, certo? Os operadores lógicos. E temos também os quantificadores, certo? Que isso pode ser analisado. Temos a questão das tabelas verdade. Todo concurseiro, né, que tem lógica matemática geralmente estuda tabelas verdade, de proposições, cálculo proposicional, sentenças atômicas, sentenças moleculares, certo? Então isso também está na lógica matemática, certo? Nós temos a questão do axioma da escolha, que é um tópico dentro da teoria da lógica matemática. Isso já é alguma coisa mais avançada. Geralmente, dificilmente se estuda a respeito disso, até em nível de graduação, dificilmente se estuda, mas a nível de mestrado já é possível ver mais detalhe a respeito. Ou, por curiosidade, ver sobre tópicos de axioma da escolha. É o que vai permitir alguns conjuntos não mensuráveis, conjuntos que você não tem uma medida, eles possam ser construídos. Isso aqui está por trás, por exemplo, do paradoxo chamado de paradoxo de Banach-Tarski. Se você procurar no YouTube, vai encontrar alguns vídeos muito bem explicativos. Recomendo particularmente um dos vídeos do canal Tem Ciência. Sobre o teorema da completude, né, de Kurt Gödel. Teorema da completude, também temos aqui teorema de Gödel, né, se referindo mais ou menos às mesmas coisas. O teorema da completude, ele vai falar que você não consegue reduzir a matemática a um conjunto finito de axiomas, porque vai haver verdades que não podem ser provadas dentro daquele conjunto de axiomas. Então, se a matemática ela é consistente, ela não é completa. Seria mais ou menos esse o conteúdo do teorema da completude de Gödel. Eu vi a respeito dele um comentário por cima no livro Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach, onde nesse livro existe a procura, né, de um matemático pela resolução da conjectura de Goldbach, né, que vai dizer que qualquer número par ele pode ser representado pela soma de dois números primos. Daí, acreditando que toda afirmação matemática precisaria ser demonstrada ou como verdadeira ou como falsa, o pesquisador ele ia atrás dessa solução. Mas quando Gödel ele fez a demonstração do seu teorema, né, da completude, que existem afirmações que possam até ser verdadeiras, mas que não tem como ser provadas, então é possível que o teorema de Goldbach se encontrasse entre esses teoremas. Então talvez ele não tivesse nenhum grande aproveitamento em gastar sua vida investindo, né, correndo atrás da resolução desse teorema, que é um dos vários pontos em aberto dentro da teoria dos números, né? Temos também a questão da decidibilidade, que é quando você precisa saber se uma afirmação é verdadeira ou é falsa. Num dos vídeos do canal Tem Ciência, ele comenta sobre isso, a relação entre o teorema da completude de Gödel com a questão da computação, né, da máquina de Turing, onde ele comenta que não tem como você criar uma máquina de Turing que ela sempre saiba quando um algoritmo ele vai terminar ou não. E ele mostra como isso se relaciona com o teorema de Gödel, né, que você pode construir algoritmos para decidir se determinados números eles estão ou não em subconjunto dos números naturais. Mas você não tem como garantir que esse algoritmo ele vai ser completamente executado por uma máquina. E que você não pode ter de antemão algum algoritmo que faça isso. Então,
é o tópico da decibilidade. Você não consegue decidir se uma determinada proposição, aritmética em específico, ela é verdadeira ou é falsa. Você não tem como decidir. Ou por ser talvez um paradoxo, ou simplesmente porque não tem como você decidir efetivamente se ela é verdadeira ou é falsa. Certo? Isso está como um dos tópicos centrais na computação teórica, né? Lá da máquina de Turing. Ok, nós temos a teoria dos tipos, que é a construção de objetos matemáticos utilizando a questão dos conjuntos. Você consegue, por exemplo, exemplificar o que é um grafo a partir de um par de conjuntos, o conjunto de pontos e o conjunto de arestas. Você consegue definir um grafo, né? E funções como relação entre conjuntos e outras estruturas matemáticas dentro de conjuntos, né? Teoria de conjuntos. Grupos, anéis com determinadas propriedades e operações. Isso são tipos diferentes que vai depender da maneira como você vai definir o objeto. Certo? Essa teoria foi desenvolvida depois do surgimento da teoria dos conjuntos propriamente dito. E a partir do desenvolvimento dessa teoria, todos os tópicos da matemática procuraram ter uma base dentro da teoria de conjuntos, e a forma como você usa os conjuntos para definir tal objeto é o que define um tipo. Então, a teoria dos tipos é o que vem dizer como é que você vai construir certos objetos matemáticos a partir de conjuntos e relação entre conjuntos, certo? E nós temos também a lógica combinatória, né? Ela também, a questão combinatória, contagem, arranjos, permutações, ela faz parte também desse universo da lógica matemática, ok? Então, em conjuntos, que é um dos principais tópicos da lógica matemática, nós temos algumas ramificações, certo? Principais. Temos a própria teoria dos conjuntos, que você pode se aprofundar, certo? Você vai ter o surgimento lá por Dedekind e por Georg Cantor, que é um matemático alemão, e vai ver que essa primeira versão da teoria dos conjuntos ela apresentava alguns problemas, alguns paradoxos lógicos apontado por Russell, por exemplo, e depois de uma axiomatização mais rígida se obteve uma teoria de conjuntos mais bem fundamentada, certo? Essa primeira versão da teoria de conjuntos, que surgiu com Cantor, ela foi chamada de teoria ingênua de conjuntos. Inclusive, existe um livro de Ramos falando teoria ingênua de conjuntos, que seria o primeiro tópico de conjuntos estudada a nível universitário, e depois, mais profundamente, a questão da teoria axiomática de conjuntos. Essa teoria axiomática ela é mais necessária no momento que você precisa aprofundar certas teorias matemáticas, como, por exemplo, topologia, teoria da medida e coisas do gênero. Mas, caso contrário, a nível básico, a teoria ingênua do conjunto já resolve muito bem. E a teoria ingênua dos conjuntos, por si só, ela já é bem mais profunda do que a teoria de conjuntos que normalmente se vê a nível básico. Ok, temos também a álgebra de conjuntos, que é quando você vai estudar os conjuntos relacionados com as suas operações, certo? União, intersecção, o complementar, certo? O produto cartesiano, as operações que você combina ou você relaciona conjuntos para você obter novos conjuntos, né? Isso é chamado de álgebra de conjuntos, certo? E temos como um dos tópicos também muito importantes para a matemática o conceito de funções e relações. Essas funções e relações, eu acho que ela costuma ser a parte inicial de muitos textos da matemática, certo? A nível superior, porque qualquer coisa que você for estudar a nível superior, numa graduação, no ramo da matemática ou de ciências exatas, você vai precisar do estudo de funções, de uma maneira ou de outra. Então, para tanto, relações e funções costumam ser um tópico base ou primeiro capítulo introdutório de praticamente todos os livros de matemática ou de alguma coisa que use o conceito de função, certo? Combinatória, matemática discreta, análise na reta, enfim, tudo vai ter pelo menos uma parte inicial. Uma curiosidade que você pode fazer, né? Um hobby, entre aspas,
você comparar esses textos, né? Você abre o livro do Elon Lages Lima, por exemplo, e você olha a parte introdutória que ele fala sobre conjuntos. Você pega um livro do Geraldo Ávila e vê a parte que ele fala sobre conjuntos. Todos os livros a nível superior, em algum momento, ele vai falar sobre conjuntos, a teoria de conjuntos. Aí vê como ele define funções, relações e tal. As definições obrigatoriamente têm que ser as mesmas, mas às vezes o linguajar muda um pouco. E você fazer essas comparações ajuda a talvez você perceber que certas palavras são sinônimos, e isso ajuda no ganho de vocabulário matemático. Aí quando você tiver que ler textos matemáticos, isso vai ajudar. Enfim, ver as referências a conjuntos, a relações, a propriedades em todos os textos matemáticos. Geralmente está no início. Certo? Sobre a teoria do conjunto, nós temos diversos tópicos relacionados dentro da teoria do conjunto, né? Na CDD, o 511.322. Nós podemos falar da teoria axiomática dos conjuntos, como eu citei, não é? Que ela veio depois da teoria ingênua de conjuntos, teria sido a primeira versão, desenvolvida por Richard Dedekind e Igor Cantor, né? Não sei o Dedekind, mas Cantor eu sei que ele era alemão, certo? Temos a hipótese do contínuo, que foi uma hipótese desenvolvida com o desenvolvimento do conceito dos cardinais transfinitos, né? Você tem um cardinal finito quando você estabelece o número de elementos de um conjunto discreto finito. Aí você estabelece o cardinal. Quando você analisa a cardinalidade dos números naturais, você vai obter o símbolo do Aleph, que normalmente é o que se utiliza, o Aleph 0, para representar a cardinalidade de conjuntos finitos, ou melhor dizendo, conjuntos infinitos, que estão em bijeção com os números naturais. A cardinalidade dele é chamada de Aleph 0. E daí você pode obter cardinalidades maiores a partir da aplicação das partes de um conjunto, né? Você tem que, quando você aplica a noção de partes de conjunto, partes de um determinado conjunto, você vai obter todos os subconjuntos possíveis, certo? Todos os subconjuntos possíveis daquele conjunto. E em um conjunto finito, com n elementos, as partes desse conjunto vai corresponder a 2 elevado a n subconjuntos, sendo 2 triviais, o vazio e o conjunto completo. Então, quando você faz isso em um conjunto infinito, você aumenta a cardinalidade, você sobe o número transfinito dele, né? A cardinalidade infinita. E a hipótese do contínuo ela vai tratar exatamente da análise desse avançar de cardinalidade desses conjuntos infinitos. Como, por exemplo, um dos resultados muito interessantes da teoria de conjuntos de Cantor é que a cardinalidade dos números reais ela é maior do que a cardinalidade dos números naturais. Essa é uma das primeiras coisas que se estabelece ou que se estuda dentro da matemática universitária, quando vai se falar, por exemplo, de funções bijetivas comparando o tamanho de conjuntos, né? Se você for dar uma olhada, por exemplo, no livro Conceitos Fundamentais da Matemática, de Bento de Jesus Caraça, ele vai colocar que a ideia de número, a ideia de função e a ideia de continuidade, todas elas são conceitos fundamentais da matemática, e que eles estão baseados na ideia de bijetividade, né? Bijetividade de funções, e você vai ter aquela relação entre, né, a definição de função, como foi citado aqui atrás, né? Sobre funções e relações, essa ideia de bijetividade de funções. Você vai ver que esses conceitos, a definição de número, a questão do que é uma contagem, o conceito de contagem. Essa é a parte inicial do livro do Elon Lages Lima, né, de análise na reta real. Temos do desenvolvimento da teoria matemática do infinito, exatamente essa ideia de cardinalidade de um conjunto. Nós temos o desenvolvimento da teoria da álgebra relacional na computação, que ela vem exatamente da ideia de conjuntos, a questão de relações, né? Relações de funções, e essas relações, você estabelece essas relações também dentro da computação, geralmente em banco de dados. Você tem o conceito de bancos de dados relacionais. A galera entusiasta aí da área da computação, ou quem estuda ciência da computação, estuda a questão do SQL,
que é exatamente alguma coisa que trata no ramo aí da computação sobre bancos de dados relacionais. E algum tópico interessante, até mesmo para quem não é profissional da área, entender parcialmente, como os aplicativos de notas, o Evernote, o Obsidian, esse tipo, eles fazem para poder organizar e distribuir as informações, e alterar e requisitar informações. Tem o canal que eu recomendo, que é do Fábio Akita, onde ele faz vídeos geralmente de 1 hora, ou às vezes mais, analisando tecnologias específicas e tópicos específicos, coisa que muito densa, que vale a pena rever o vídeo várias vezes. Fica mais uma recomendação, Fábio Akita, além do Tem Ciência, outro canal também que eu recomendo fortemente. Nós temos então a álgebra relacional, temos a questão do movimento da matemática moderna, né? O conjuntivismo. Lá na década de 60, 70, mais ou menos 60 foi o desenvolvimento de Cantor, né, sobre a teoria de conjuntos. E aí, a partir disso, teve também a questão da corrida espacial entre Estados Unidos, o bloco capitalista, e a União Soviética, o bloco socialista. E aí se teve essa ideia, né, de você avançar o máximo possível da matemática para poder ter o desenvolvimento tecnológico devido à corrida tecnológica e armamentista entre esses dois blocos daquela época. Daí a entrada da teoria de conjuntos na educação básica e um certo abandono da geometria veio justamente nessa época, né, o conjuntivismo. A ideia de conceitos como conjunto verdade veio daí. A ideia de você resolver uma equação estabelecendo um conjunto de soluções para aquela equação. Veio dessa época daqui, certo? Um dos textos que eu recomendo para o aprofundamento da teoria de conjuntos, estudo na parte básica, até uma parte inicial ali a nível de licenciatura, por exemplo, seria o livro do Mortari, certo? Introdução à Lógica. Um texto muito bom, suave, ele dá muita explicação, só que ele passa a ser denso muito rápido no momento que ele entra na linguagem matemática. Só que por não ter sido feito primariamente para a matemática, mas sim para a lógica, e conjuntos ele é uma consequência da lógica, né? A gente pode dizer. Então a gente tem que o texto ele vai se tornando denso, só que menos denso do que se você fosse pegar um texto de matemática a respeito desse assunto. Certo? Então ele serve sim como uma preparação, um complemento para a compreensão aqui da teoria dos conjuntos. Sobre a álgebra de conjuntos, lembrando que aqui colocamos conjuntos, teoria dos conjuntos, álgebra de conjuntos, certo? Sobre a álgebra de conjuntos, tem um texto de Kirillov, certo? Do ano de 2017, você pode pesquisar no Google, Introdução à Teoria de Conjuntos para estudantes que estão ingressando na matemática. Em específico, na página 33, ele vai dizer o seguinte: as propriedades das operações de reunião, intersecção e complementação, juntamente com as relações de igualdade e inclusão de conjuntos, introduz uma estrutura algébrica na teoria de conjuntos, chamada álgebra dos conjuntos. Que pega essa frase, mas o texto em si também é um bom texto de complemento para o conhecimento, certo? A álgebra de conjuntos é basicamente você entender as operações, quando é que elas são associativas, comutativas, relação de distribuição, da intersecção em relação à união, da união em relação à intersecção, as leis de De Moivre, o complementar você pode associar a negação, a inclusão de conjunto você pode associar com uma implicação das propriedades que constroem esse conjunto, que define o conjunto pela propriedade, enfim. Muito interessante e um dos tópicos relativamente cobrado em vestibulares mais difíceis, certo? Não todos, não no Enem, mas em vestibulares mais difíceis ele costuma cobrar esse tipo de coisa. E o tipo de coisa que se vê, sim, numa licenciatura, a nível bacharelado, certo? Então fica um tópico. E a álgebra booleana, certo? A álgebra booleana, ele entra também na parte de álgebra de conjuntos. Não é o único tipo de álgebra possível de conjuntos, existem outros, né? Então, mas a álgebra booleana, que é um tópico muito visto dentro da computação, por exemplo, a questão de você ter apenas dois símbolos
para você representar o verdadeiro e o falso, 1 e 0, V e EV e tal. A álgebra booleana, ela meio que mostra os cálculos possíveis que você vai relacionar esse tipo de coisa. Interessantemente, se relaciona com o sistema binário, já que no sistema binário você também só tem 2 símbolos, né? O ligado e o desligado. Isso na computação, ele constrói a arquitetura básica da informática. No livro no canal do Fábio Akita, que eu citei, ele fala sobre o básico do básico das portas lógicas, dos sistemas de Arduino e tal, que você pode construir uma placa de computação básica, né? A partir das portas lógicas, você fazer uns comandos, como você fazer somas de números, como você fazer essas associações, né? Essa cascata de comandos e com isso construir um computador realmente do zero, vamos dizer assim. Muito interessante e recomendo. Canal do Fábio Akita. Certo? Sobre funções e relações, que é um dos tópicos matemáticos mais importantes, nós temos que existem termos que são sinônimos, né? Por exemplo, automorfismos, que seria uma função objetiva de corpos, né? Temos o conceito de equações, que seriam momentos de uma função. Função, quando você toma num momento específico, você tem uma equação. Você tem o conceito de isomorfismo, certo? Isomorfismo é quando existe objeções que preservam operações, isso geralmente estudado em teoria de grupos. O conceito de variável, que precisou ser desenvolvido para que a ideia de função estivesse bem estruturada, inclusive na história do desenvolvimento do conceito de função. A ideia do conceito de variável foi muito debatido para entender qual era o papel da variável na função. Temos o conceito de mapeamento, muito utilizado na ideia de transformações, muito utilizado no conceito de topologia, certo? E nós temos a ideia de transformação. Toda função por si só é uma transformação, que ela leva alguém em algum lugar. Ou seja, ela está transformando alguém do domínio em alguém da imagem, alguém no contradomínio, certo? E novamente aqui no livro do Mortari, de Introdução à Lógica, em específico o capítulo 4, que trata de conjunto, nós temos algumas sessões para mostrar que o livro realmente é uma boa referência, né? Trata da caracterização dos conjuntos. Aqui nós vemos sobre a ideia de você caracterizar um conjunto declarando quais são seus elementos, ou declarando uma propriedade que caracterize todos os seus elementos e somente eles, que você consiga definir com clareza se um elemento obedece ou não a essa característica. Nós temos a questão dos conjuntos especiais, como o conjunto unitário, o conjunto universo, conjunto vazio. Nós temos as relações entre conjuntos, como a relação de pertinência. Nós temos as operações entre conjuntos, intersecção, união, partes de conjunto, certo? O conjunto das partes ele dá um foco. E também a questão do produto cartesiano, porque do produto cartesiano é feita a definição do par ordenado. E de par ordenado definimos o conceito de relação, e do conceito de relação definimos o conceito de função. Função ela entra como se fosse uma relação especial, certo? Aí vemos as propriedades e relações, né? De onde você consegue falar sobre se uma relação ela é associativa, se ela é transitiva. E temos aqui também o tópico de funções, certo? Também recomendo o texto dos Fundamentos da Matemática Elementar, o volume 1, que trata de conjuntos e funções, certo? E um texto mais avançado, a nível de faculdade, a nível de graduação, o texto da Matemática Moderna do Gelson Iese, em específico, o capítulo 1. Ele também vai tratar bastante de uma forma relativamente avançada destes tópicos, certo? Então fica aqui minha explanação breve, só para complementar a questão da lógica. Tem esse canal aqui, é lógico, pô. Ele é lógico, pô, né? É um canal que trata sobre lógica, um canal voltado para filosofia, mas que vai tratar da lógica, que é um tema em comum, né? E ele tem vídeos aqui que ele fala da incompletude de Gödel, de problemas que computadores jamais vão ser resolvidos. Esse aqui é do canal Tem Ciência, perdão. Canal Tem Ciência. E ainda no canal Tem Ciência, nossa surpreendente ignorância sobre os números. Que esses 3 vídeos, pelo menos, desse canal aqui do Tem Ciência, são fortemente recomendados. E do canal É Lógico, temos
playlists completas, né, de lógica de primeira ordem, lógica proposicional, e aqui nós temos os operadores de negação, do e, do ou, implicação, dupla implicação, certo? E temos também coisas de lógica clássica. Aqui falando sobre os conceitos de evolução teoria ingênua de conjuntos para teoria axiomática, né? A questão de Russell, Gottlob Frege, do desenvolvimento da conceitografia, Russell com a questão do seu paradoxo do barbeiro, né? Que mostra os problemas da lógica quando você não define claramente alguns conceitos. E aí você tem, por exemplo, o conceito universo de discurso para exatamente impedir, e a questão de que nem toda característica ela define um conjunto, né? Nem toda característica vai definir conjunto. Você não tem, por exemplo, o conjunto de todos os conjuntos. Esse conjunto não pode existir, porque senão geraria paradoxos. E a ideia do paradoxo do barbeiro ele surge dessa ideia de conjuntos que contém conjuntos, todos os conjuntos, né? Temos outros textos como de Rogério Augusto dos Santos, né, que ele vai comentar sobre a teoria dos conjuntos. Está aqui na tela, você pode parar para dar uma lida depois, certo? Conjunto de todos os conjuntos não existe. Também de Gilda Ferreira, você pode dar uma lida depois, certo? E fica aqui essas recomendações. Depois farei mais um vídeo para abordar a questão da álgebra, certo? Depois desse tópico de relações e propriedades, falar sobre álgebra.